Bom dia, Vera. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos no estúdio, a todo mundo que nos ouve nesta manhã sem imagem. Hoje sem imagem, né, Vera? Vera, ontem no 3 em 1 nós acompanhamos, você listou alguns pontos que a Polícia Federal ainda precisava esclarecer na Operação Carne Fraca. Algum sinal de que os delegados vão dar esclarecimentos ao público, hein, Vera? Eu estou cobrando isso da assessoria da PF desde ontem, porque a nossa primeira reação foi de estupefação com o que foi revelado, mas à medida que o tempo foi passando e algumas explicações foram sendo dadas, realmente falta um contraponto da PF. Tiago, não porque eu concorde com essa tese de que eles adotaram espetacularização ou que eles foram precipitados, não é isso. Eu acho que uma denúncia dessa gravidade requer uma operação realmente grande, ofensiva, para pôr as pessoas na cadeia, para recolher documentos, recolher material, etc. Mas há questões muito específicas que a PF precisa sim responder. Afinal, foi apenas um dos 21 frigoríficos listados que teve uma vistoria in loco das carnes e o restante se diz respeito apenas a material de escuta telefônica, de grampos e de monitoramento dos funcionários ou não? Então essa é uma pergunta sem resposta. Qual é a real responsabilidade das holdings nesse processo todo? A gente viu que tem vários executivos da BRF que aparecem diretamente em conversas falando em subornar fiscais, em pagar propina para que aquelas unidades não fossem fechadas. Então, você vê uma participação de executivos da BRF no caso. E das outras empresas? Qual é a responsabilidade efetiva das empresas? O que elas sabiam de todo esse processo denunciado? Por que eles levaram 2 anos para divulgar algo que diz respeito à saúde pública das pessoas? Por que diante das primeiras evidências de que tinha carne estragada sendo vendida, esses lugares não foram lacrados e o flagrante não foi dado? O governo nega e as empresas negam peremptoriamente a história do papelão misturado à carne. Diz que houve uma barbeiragem na interpretação de um grampo. Isso é verdade? Isso é possível que seja verdade? Porque esse foi um dos fatos mais usados, desde causar embrulho no estômago das pessoas até os memes. Ácido ascórbico, numa certa medida, pode ser usado para conservar carne? O governo e a sociedade produtora estão dizendo que sim. O que a PF tem a dizer? E, por fim, existe essa coisa que o ministro Balairo Maggi disse, de que até um certo percentual de carne de cabeça de porco pode ser usado em embutidos? Se sim, o que eles encontraram estava dentro desse percentual? Estava fora? Qual foi a quantidade? Isso estava com uso indiscriminado? Então, eu acho que são coisas muito concretas. O que eles me dizem? Que a PF está avaliando se voltará a público para responder algumas coisas ou não. O que eles têm de fazer, a pedido da Justiça Federal, o Zé Maria Trindade falou mais cedo, é entregar os laudos. Então, algumas dessas respostas podem vir daí. Mas seria de bom tom e seria importante para a transparência que eles viessem a público falar. Ontem eles, em off, lançaram uma espécie de um super trunfo, lançaram o selo Lava Jato de qualidade. Vocês têm que ver que a superintendência que está cuidando é a mesma que cuida da Lava Jato. Isso não é suficiente. São operações diferentes e exigem habilidades técnicas diferentes. Vera, o governo tenta reagir ao embargo internacional à carne brasileira. O evidente é que o mercado internacional está receoso, mas a preocupação é a mesma em relação ao consumidor brasileiro? Não é a mesma, Joseval. O Zé Maria e o professor Vila já falaram sobre isso. Até agora não se ouviu uma palavra do ministro da Saúde a respeito desse caso. O Ricardo Barros está omisso, e ele é do Paraná e ele é do PP, o Estado e o partido acusados de participação neste esquema. Então ele deveria ter falado alguma coisa, orientado as pessoas quanto ao que fazer. Segundo, tem uma determinação aí do IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, para que se recolham os produtos suspeitos para vistorias. Retirem das gôndolas, impeçam de vender. Até agora isso não foi feito, certamente porque deve ter um lobby pesado das indústrias, porque isso acarretaria mais ainda prejuízo. Terceiro, os frigoríficos que tiveram a sua proibição de vender no exterior não estão proibidos de vender para o mercado doméstico. Por quê? Porque essa distinção o governo não explica. Então há sim 2 pesos e 2 medidas na resposta à comunidade externa e a nós, consumidores domésticos, que atendemos
pela maior parte do consumo dessas carnes que estão sob suspeitas. Então, era bom o governo melhorar. Hoje o ministro diz que vai pessoalmente numa vistoria incerta alguns desses frigoríficos listados. O governo tenta fazer muita, ali aparecer, tomando providências, mas para o mercado doméstico ainda está devendo. Vera Magalhães, que volta logo mais às 5 horas da tarde no nosso 3 em 1 com o Patrick Santos, com o Carlos Andreasa e o Marcelo Madureira, aí sim também por imagens, não é, Vera? Bom trabalho para você, sim. Até mais tarde. Obrigada, pessoal. Bom trabalho para vocês também. E tendo mais informações sobre essa nova fase da Lava Jato, eu volto a acionar aí a nossa sede, tá bom? Pois é, a gente já registrou